Boa noite a todos. Boa noite. Alguém nos visita pela primeira vez? Não? Tá bom. Todo mundo já é de casa, né? Tá dando para ouvir bem aí atrás? Não tá dando. E agora? Melhorou? Ah, que bom. É uma satisfação muito grande para mim sempre. Eu venho aqui com o coração cheio de alegria, estar nessa casa. Como a Sheila disse, que nos recebe, nos abraça, nos sustenta, nos acalenta. Hoje eu escolhi um assunto que é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Eu acho que a primeira interrogação que vem na nossa cabeça é: o que é uma candeia e o que é um alqueire? Alguém sabe o que é candeia e o que é alqueire? Sabe? Eu trouxe uma colinha. Isso é uma candeia. Dos tempos antigos era assim, mas também temos outras versões da qual chamamos de lamparina. Então ela é uma luz artificial, né? Porque antigamente não tinha vela. Então essa é uma candeia, é a luz daquele momento. E esse é um alqueire. Então é um cesto, um balde, e que também usava-se nessa época de Jesus, tá? Então, quando Jesus ele vem e diz, lá no capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, se nós acendermos essa candeia e colocarmos ela dentro desse balde com ele virado para baixo, o que vai acontecer? A luz não vai iluminar. Ela vai ficar abafada, vai ficar oculta. E o que está escrito, então, lá no Evangelho a respeito disso? Lá em Mateus 5,15. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine todos aqueles que estão na casa. Então vamos imaginar que não houvesse luz elétrica aqui nessa casa espírita que nós estamos hoje. E aí só teríamos essa candeia para iluminar todo esse salão. Para que todos pudessem ver e usufruir dessa luz, o ideal é que ela estivesse onde? No alto. Porque a luz no alto, ela se expande e ilumina mais pessoas, né? Aumenta aí o raio dela, certo? Então Jesus ele fala isso: ninguém acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. Porque se você acende é porque você quer ter luz. Então você não pode esconder essa luz. Então o que Jesus quis dizer com isso? Ninguém deve acender a luz da iluminação espiritual para depois escondê-la das outras pessoas. O conhecimento deve estar disponível para toda a humanidade. Então, durante muito tempo, muita coisa ficou centralizada na mão de poucas pessoas que detinham o conhecimento. Até que chegou o Espiritismo, né, que temos como a terceira revelação de Jesus, e ele vem então descortinar esse véu do desconhecimento e trazer para nós tudo que então não era dito, porque o poder estava centralizado. E quando a gente volta um pouco no tempo, lá na história, essas pessoas que tinham esse conhecimento e não passavam, por quê? Porque de certa forma, se o conhecimento é meu, eu tenho poder. Quem tem o conhecimento tem o poder, né? E aí dominava-se as pessoas pelo medo. Então, durante muito tempo foi ensinado para nós um Deus punitivo, um Deus bravo, um Deus que excluía as pessoas, escolhia umas, preteria outras. Então tinha uma população escolhida e as outras não eram escolhidas. E também esse conceito muito forte de céu e de inferno. Então se você é perfeito, você vai para o céu, que é um lugar bom. E se você cometeu um deslizezinho, um errinho sequer, esse Deus punitivo não te perdoaria e você ia para um lugar muito ruim que se denominava inferno. Então, assim, é muito difícil, né, gente? Porque quem não erra? Nós não somos perfeitos
Então, uma vez que você errou, você já estava condenado ao inferno, independente do que você fizesse. Quando Jesus vem, ele já traz um outro conceito, por isso que ele foi muito assim, desprezado por quem detinha o poder da época, né? E muito questionado, porque ele veio trazer esse conceito do quê? De um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que, acima de tudo, quer ver a nossa evolução. Então, quando ele diz aqui, o conhecimento deve estar disponível para toda a humanidade. E o Espiritismo, que é essa doutrina maravilhosa que nós seguimos, ele traz esse acalento para nós. O Espiritismo, ele não tem dogmas, ele não tem uma sociedade escolhida. Qualquer pessoa que entre na casa espírita, ele vai ser bem acolhido. Todos nós, quando chegamos aqui a primeira vez e continuamos chegando, a gente é recebido com um sorriso, com um abraço. Ninguém pergunta mais o que você veio fazer aqui, você é rico, você é pobre, qual é o seu carro, qual é a sua profissão, você não está com a roupa adequada, você não está usando os apetrechos adequados, né? O Espiritismo, ele não tem digamos assim, esse conceito de rotular pessoas e de escolher pessoas. Nós viemos aqui na Casa Espírita para aprender. Todos nós somos iguais e estamos aqui para aprender. Não tem diferenciação, né? Por quê? Uma das principais missões do Espiritismo, como uma doutrina filosófica, religiosa e científica, é promover a transformação moral do ser, aprimorando a consciência e a evolução espiritual através dos ensinamentos de Jesus. Então é isso que nós pregamos no Espiritismo, sempre a evolução do ser, baseado nos ensinamentos que Jesus nos trouxe, alicerçado na filosofia, na religião e na ciência. Por isso que nós temos a nossa candeia, né, a doutrina espírita, no alto, para que todos possam usufruir então dessa luz. Porém, tem aqui um fato, até agora estava tudo muito bom, né? Então começa agora os poréns. Porém, Jesus, ele aborda o fato de que nem todas as pessoas estão em condições de entender certas verdades, pois faltam-lhes ainda maturidade intelectual e espiritual. Em que momento que Jesus traz isso dentro dessa parábola? Quando os seguidores de Jesus perguntam para ele, os apóstolos perguntam para ele, por que ele falava ao povo por parábolas e não sendo direto? Então ele fala, eles não têm condições de entender, não estão preparados. Para vocês, que são os apóstolos, vocês receberam, mas eles não. Então, dependendo de como Jesus falasse, eles não entenderiam. Mesmo assim, muitos não entendiam e muitos ainda não entendem. No Espiritismo, nós estudamos as parábolas de Jesus, destrinchando palavra por palavra, até entendermos o significado da parábola. Mas sabemos que tem muitas pessoas que ainda não têm condições de absorver. E é por isso que nós estamos sempre falando, sempre repetindo e falando de novo, até que todos tenham condições de entender a lição que foi dada. E é por isso que na Casa Espírita também nós temos os cursos, para que a pessoa tenha a oportunidade de estudar as parábolas de Jesus, de estudar os ensinamentos e estudar a doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. Então tem lá o básico 1, o 2, né? Você vai graduando e aprendendo. Então não tem como nós sairmos daqui, depois de fazermos os cursos, dizendo que nós não temos o conhecimento, nós vamos adquirir esse conhecimento. Porque esse é o objetivo. E aí, lá na questão 619 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para os espíritos: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? Sim. Vou até ler a resposta aqui para vocês, tá? No livro. Por meu auxiliar aqui.
Eles respondem assim, os espíritos: todos podem conhecer, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que a querem procurar. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Então Deus, ele deu a todos nós a oportunidade de conhecermos a sua lei. Todos nós sabemos, porque nós fomos criados por Deus. Então ele não nos criou e nos deixou sem informação. Ele nos orientou, nos ensinou direitinho. Nós é que nos desviamos. E aí vem uma outra questão, que vai ser a próxima, que é assim: onde é que está escrito, então, a lei de Deus? Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: se todos têm acesso à lei de Deus, onde está escrita a lei de Deus? A resposta: na nossa consciência. Então todos nós sabemos. A gente só finge que esquece por algum tempo. Mas nós sabemos. Todos nós sabemos o que é certo, o que é errado. Quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, nós sabemos que está errado. A nossa consciência nos acusa. Não precisa ninguém apontar o dedo para nós. Quando a gente chega ali no cantinho do nosso quarto, que deita a cabeça no travesseiro, nós sabemos o que nós fizemos no dia. Então, a lei de Deus, ela está na nossa consciência, faz parte do nosso ser. A revelação das leis de Deus é progressiva, de acordo com a capacidade de compreensão das pessoas. Então, mesmo neste planeta de provas e expiações, que todos que estamos reencarnados aqui, estamos mais ou menos no mesmo nível de evolução, tem pessoas que sabem mais e tem pessoas que sabem menos. Tem pessoas que seguem mais o que é certo e tem gente que ainda não aprendeu a fazer o que é certo. Ainda está num outro degrau, num outro momento. Então ela é progressiva, mas nem todos adquirem no mesmo momento. E isso pode acontecer também no nosso dia a dia. Pode ser que nós convivamos com pessoas que não têm nem noção do bem ou do mal. Não é que ele não tem noção, a lei de Deus está na consciência dele. Mas neste plano, nesta encarnação, a pessoa não faz. E aí cabe a nós que temos o conhecimento, termos um pouco de paciência e dividir essa luz, né? Aí é o momento de acendermos a nossa candeia e levarmos a luz, então, a essas pessoas. Falarmos do Evangelho para essas pessoas, falarmos dos ensinamentos de Jesus, falarmos das leis de Deus. Porque nós precisamos aprender a extrair das palavras do Evangelho as ideias edificantes. Esse é o objetivo, ideias edificantes, porque assim, de ideias que não edificam, o mundo está cheio. Mas nós precisamos, enquanto cristãos, saber qual é o nosso papel. Então, diante de uma situação de conflito, em que você está ali presenciando uma briga, por exemplo, qual é o seu papel? É colocar mais lenha na fogueira e deixar a briga pior? Ou trazer a sua candeia de luz e iluminar o ambiente? Porque nós temos capacidade para isso. Temos o conhecimento para isso também. Extrair, então, as ideias edificantes é quando você está diante de uma pessoa que chega para você se lamentando de um monte de coisa da vida e você ouvir aquela pessoa, mas ter uma palavra boa para dizer. É aquela pessoa que chega de repente falando do chefe ou do marido ou da esposa porque teve um desentendimento e nós conseguimos mostrar para aquela pessoa o lado bom que o outro também tem. Acender a nossa candeia e colocar no alto para que essa luz chegue até essa pessoa. Aproveitarmos os ensinamentos do Evangelho e então discernirmos esse ensinamento. A mensagem do Evangelho é para todos, mas nem todos são para o Evangelho. O que a gente quer dizer aqui? Não é todo mundo que a gente pode sair e falando. Tem gente que nem acredita em Deus. Então, nós, enquanto cristãos, não podemos sair querendo colocar na cabeça da pessoa
que a nossa religião é a certa, que é a verdadeira, porque tem gente que não acredita. Nós precisamos ter esse discernimento e saber que aquela pessoa está num outro momento. Porque senão você vai entrar no embate com aquela pessoa. E não é esse o objetivo. O objetivo é você falar para quem quer ouvir. Geralmente, quando a pessoa quer ouvir falar de Deus, de Jesus, ela vem até você. Senão a gente entra no embate, porque nós vivemos num país em que tem uma liberdade de expressão de fé. Tem várias formas. E a gente é muito criticado. O espiritismo ainda é muito criticado. Hoje nós temos liberdade para exercer a nossa fé no espiritismo, mas ainda sofremos muitas retaliações. Então nós precisamos entender que nem todos são para esse evangelho, nem todos estão preparados para ouvir e para aceitar. Nós não, porque nós estamos aqui estudando e conhecendo essa doutrina. E aí, lá no Evangelho de Mateus, no 5,14, dá licença, só beber uma aguinha. Jesus, ele vem e diz assim: vós sois a luz do mundo. Então, se nós somos a luz do mundo, como é que nós podemos nos posicionar reclamando desse mundo? A vida está muito difícil. O mundo não tem mais jeito. Meu marido não me dá sossego, minha mulher não me dá sossego, meus pais dão trabalho, meus filhos são difíceis. Mas se nós somos a luz, por que o mundo está nas trevas? Qual é que está a qualidade dessa luz? Como está a qualidade da nossa luz? O que nós estamos fazendo com a candeia? Que Deus deu uma para cada. O que nós estamos fazendo com os ensinamentos que a gente recebe? Como a Sheila falou na prece, a nossa reforma íntima. Nós estamos fazendo nossa reforma íntima? Nós estamos buscando nos melhorar, atingir a nossa evolução espiritual? Será que nós realmente estamos caminhando de acordo com o que a doutrina prega para nós que precisa ser? Porque se tudo está ruim, você precisa fazer alguma coisa diferente. Porque se você fizer sempre a mesma coisa, você sempre vai ter o mesmo resultado. E a doutrina espírita, ela chama a nossa responsabilidade. Porque quando os espíritos trouxeram a doutrina, Kardec decodificou e todos os vultos do espiritismo contribuíram para a propagação dessa doutrina, veio também uma responsabilidade muito grande para quem resolveu seguir essa doutrina. Porque tirou-se esse conceito de que todos os problemas nossos, eles estão nas mãos de Deus. A culpa é de Deus, porque Ele é punitivo, Ele é bravo, não me dá oportunidade. E a responsabilidade veio para quem? Para nós. Porque o que nós estudamos? A lei da ação e reação. Toda a ação que eu pratico, ela está sujeita a uma reação. Eu posso plantar a semente que eu quiser, mas a colheita, ela é minha. Então, se as coisas não estão boas para mim, eu estou colhendo o fruto daquilo que eu plantei. Cabe a mim o quê? Escolher uma semente melhor, preparar melhor a terra. Porque a responsabilidade está em mim, não está no outro. A minha felicidade não está no outro. A minha infelicidade não está no outro. Sou eu que tenho que me melhorar. Porque quando eu mudo o que não está bom em mim e melhoro, tudo ao meu redor vai melhorar. Porque eu vou passar a ver o mundo de uma outra forma. Eu vou passar a ser mais tolerante, eu vou passar a ver o meu próximo como alguém que ainda não atingiu o conhecimento que eu já tenho. Eu vou ser mais benevolente com aqueles que ainda estão na ignorância. Eu vou aprender a perdoar os meus inimigos. Eu vou aprender a ser um ser humano melhor, porque esse é o objetivo. E quando eu coloco a minha candeia no alto, a minha luz, ela se propaga e chega nessas outras pessoas. Então eu quero a mudança, mas se eu não mudo, a pessoa olha para mim e fala: você quer que eu melhore, mas você não melhora? Então eu preciso me mudar. Eu preciso. Se eu sou a luz do mundo, e quem disse isso foi Jesus, ele tem propriedade para dizer isso. E tem uma outra parte do Evangelho que ele diz assim: vós sois o sal da terra.
Nós somos o tempero. Nós estamos aqui nesse planeta para evoluir e para ajudar o planeta a evoluir. Nós somos parte importante desse planeta. Nós viemos com uma missão e nós precisamos levar a sério a nossa missão. E aí Jesus complementa assim: da mesma forma, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Lá em Mateus 5,14. Então, nós não somos avaliados pelas palavras, nós somos avaliados pelas nossas atitudes, pelos exemplos que nós damos. É comum a pessoa falar, lá vai o crente, lá vai o espírita. Então, o que nós estamos fazendo? Qual o exemplo que nós estamos dando? Se diante de uma situação de conflito, ao invés de levar luz, eu levo treva. Se eu sou a luz e se eu sou o sal da terra, está nas minhas mãos melhorar ao meu redor. E eu tenho o conhecimento para isso. Então, essa responsabilidade que nós espíritas precisamos começar a ter, de nos posicionarmos como verdadeiros cristãos, como alunos do nosso Mestre Jesus. E alunos que estão passando de ano, não que estão reprovando de ano. Porque nós seremos avaliados. As pessoas estão olhando para nós, querendo ver a nossa luz. Quando alguém nos procura com um problema, ou quando alguém chega numa casa espírita, ou quando ele chega e fala, eu preciso falar com você, ele quer ouvir palavras edificantes. Ele quer saber o que você sabe de Jesus. E tem momentos que a gente não precisa falar nada, porque tem momentos que realmente a gente não sabe como ajudar. E aí é ouvir e pedir para que Deus nos dê as palavras certas para aquelas pessoas. E muitos momentos, é o momento de nós nos calarmos também. Sabe, às vezes a pessoa está ali nos convidando para um conflito, convidando para você entrar numa briga, e é o momento de você falar o que Jesus faria nessa situação. E se calar e não entrar nessa energia. Sempre elevar a sua energia, elevar a sua luz. Lá no Evangelho de Emmanuel, no capítulo 58, só para nós finalizarmos aqui, eu trouxe esse texto porque eu acho ele muito rico dentro dessa parábola que nós estamos falando. E nesse Evangelho, Emmanuel está falando neste capítulo justamente da candeia sob o alqueire. Então ele diz assim: a lâmpada acesa da lição divina é, antes de tudo, o símbolo do nosso exemplo, seguro e positivo nos variados ângulos da existência. O discípulo do Evangelho é convidado a afirmar-se no mundo a cada instante. Então, aqui, Emmanuel, quando ele faz essa análise desse Evangelho de Mateus e traz isso para nós, olha a responsabilidade, a lâmpada acesa da lição divina. Então a gente vem, a gente faz curso, a gente assiste palestra, a gente toma passe, nós estamos aprendendo. Cada palestra é um aprendizado para todos nós, para quem está aqui falando e para quem está aí ouvindo. E essa lâmpada, ela é, antes de tudo, o símbolo do nosso exemplo, que é o que nós falamos aqui. Se nós estamos aqui para aprendermos, para acendermos a nossa luz, eu não posso sair ali na esquina e apagar a minha luz e falar, agora eu não estou mais no centro, eu não estou mais espírita. Aí eu apago a luz e saio brigando com todo mundo, e saio dando um mau exemplo. Porque a partir do momento que eu aprendi, eu tenho a responsabilidade. Porque quando nós estamos na ignorância, nós estamos protegidos pela ignorância. Eu posso dizer, mas eu fiz porque eu não sabia. Mas uma vez que eu aprendi, eu já sei. Então eu não posso dizer que eu não sabia. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Isso também é bíblico. Está lá no Evangelho. Então, se nós temos o conhecimento, nós precisamos agir de acordo com o nosso conhecimento. Porque é um exemplo seguro e positivo dos variados ângulos da existência.
E o discípulo do Evangelho é convidado a afirmar-se no mundo a cada instante. Nós somos testados o tempo todo. O tempo todo. Porque estamos aqui para evoluir. É um mundo de provas e expiações. Estamos aqui para passar por provações, escolhidas por nós, diga-se de passagem, que ninguém vem aqui obrigado, e para resgatarmos o que nós fizemos no passado. Então, muitas vezes, e aqui é dentro da família que está nosso maior desafio, muitas vezes, aquele parente que pisa no teu pé, que te desafia, é uma pessoa que no passado você prejudicou muito. Então, ele é a sua oportunidade de acender a sua candeia. Porque muitas vezes a gente reclama daquele parente que está do nosso lado, daquele pai, daquela mãe, daquele irmão, daquele filho, daquele marido, daquela esposa. Mas se a gente tivesse acesso ao que nós fizemos para essa pessoa, talvez nós ficássemos envergonhados. Então, é essa oportunidade que ele fala aqui, que nós precisamos nos afirmar o tempo todo. Às vezes é difícil, gente, é claro que é difícil. Dentro da nossa casa nós temos a nossa maior missão. Então, muitas vezes a gente precisa dizer: Senhor, eu não consigo mais conviver com essa pessoa. Eu quero que você mude ele. Só que Deus não muda ele. E às vezes a gente tem que pedir diferente. Já que não muda ele, mude a mim. Para que eu tenha sabedoria para lidar com essa pessoa. Para que eu consiga dar amor. Porque se a gente tem um desafeto, é porque é uma relação que veio para se construir através do amor. Enquanto nós não aprendemos a amar, essa pessoa não sai da nossa vida. Vem como marido, vem como mulher, vem como mãe, vem como filho, vem como pai, até aprender a amar. Então vamos aproveitar a oportunidade e aprender a amar agora. É claro que não é fácil, mas é para isso que nós temos esse apoio da Casa Espírita, para isso que nós temos o apoio do Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os mentores de luz da casa, os nossos, os amigos espirituais que estão ali torcendo para que nós tenhamos sucesso nessa encarnação. Então vamos aproveitar a oportunidade e colocar em prática o que nós aprendemos aqui. Porque não dá mais para a gente dizer, eu não sabia. Você sabe, todos nós sabemos. E a espiritualidade está nos cobrando isso. O mundo está passando por uma transformação. E é esperado que nós estejamos com a nossa candeia acesa. Então que nós possamos, a partir dessa noite, quem não estiver com a candeia acesa, acender e deixar ela no alto e iluminar as pessoas que estão ao nosso redor, através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e através dos ensinamentos da doutrina espírita, que os nossos antepassados sofreram tanto para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de estar aqui abertamente exercendo a nossa fé nessa doutrina. Então, em honra a eles, nós precisamos ser verdadeiros espíritas, sermos o exemplo. Essa era a mensagem que eu gostaria de ter passado nessa noite. Eu agradeço vocês estarem aqui para ouvir, que essa semente fique plantada em cada coração e que possa dar bons frutos para cada um de nós, para que nós possamos evoluir aí dia a dia e numa próxima encarnação estarmos num planeta melhor. Talvez um planeta de regeneração, um planeta angelical, né, que nós tenhamos sucesso nessa encarnação, que voltemos com o nosso carnezinho quitado e não com mais prestações para pagar. Então, muito obrigada, vamos orar agora? Quem se sentir à vontade, então fecha os olhos. Vamos nos ligando com o nosso mentor, sentindo a presença de Jesus, nos envolvendo com a sua luz, com o seu amor, com a sua ternura. E vamos então neste momento agradecendo a Deus, nosso Pai, por todos os livramentos que nós tivemos nessa semana, inclusive aqueles que nós nem percebemos.
agradecendo por toda a oportunidade que tivemos de chegar até aqui com os nossos próprios recursos, agradecendo por termos um teto, o alimento, uma família, temos a fé, temos a oportunidade de aprender, agradecendo pela oportunidade de evoluir, agradecendo aos nossos mentores que estão sempre por perto, nos intuindo, nos ajudando, agradecendo então também a Deus por nunca desistir de nós, apesar de todas as nossas imperfeições. Que nós possamos nessa noite estar com a nossa candeia acesa, porque nós somos luz, nós fomos criados na luz e é assim que nós queremos ser. E que essa luz possa irradiar por todas aquelas pessoas que cheguem perto de nós também precisando de luz. E nesse momento que estamos envolvidos por essa luz, por esse amor, nós pedimos a Deus que a sua misericórdia possa fazer essa energia transpor as paredes dessa casa e chegar a todos aqueles filhos que estão necessitados desse pão espiritual do qual nós nos fartamos essa noite. Todos os filhos de Deus possam receber essa luz que nos envolve neste momento. E na certeza de estarmos amparados, sustentados por Jesus, pelos mentores, por Deus nosso Pai, nós vamos nos preparando para encerrarmos o trabalho dessa noite e que possamos voltar aos nossos lares protegidos, amparados, que ao chegarmos lá encontremos a nossa família, que possamos levar essa luz para todos eles, que a nossa casa seja um lar de amor, um lar onde haja a presença de Jesus, a presença da luz, e aquela pessoa que nos desafia a sermos melhores, que ela receba também essa luz, esse amor, e que possamos aprender a amar, assim como Jesus nos ama incondicionalmente. Gratidão, Pai, por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, gente. Muito obrigada.